superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 10 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nos convida a atenção, porque nós vemos Jesus citando a profecia de Isaías, dizendo a razão pela qual os confrades, os habitantes da região ali de Jesus, ouviam as parábolas, mas não entendiam, viam os sinais, mas não enxergavam a ação de Deus. É porque eles foram se tornando insensíveis, eles foram se fechando à ação de Deus. Da mesma forma, nós corremos o risco de viver tão intertidos com as coisas do mundo, tão atentos às novidades que a tecnologia nos dá, e nós nos esquecemos de voltar os nossos olhos para Deus. Nós podemos considerar as coisas divinas, as coisas de Deus, chatas, sem graça, coisas que não têm sabor, mas muito pelo contrário. Se nós de fato começarmos a abrir os nossos olhos e nos aproximarmos da verdade do Evangelho, nós percebemos que o seguimento, a vida entregue a Deus, ela é tudo menos sem graça, menos parada, menos chata. Ela realmente dá gosto, ela realmente dá sabor à nossa vida. Portanto, irmãos, que nós façamos sempre o exercício de abrir os nossos olhos para tentar entender as palavras de Deus no Evangelho, entendermos a ação de Deus ao nosso redor, porque assim nós vamos compreendendo a forma de Deus dizer, a forma de Deus agir. E assim, de fato, aos poucos nós vamos entendendo como Deus fala, como Deus age, como Deus atua em nossas vidas. Vamos fechar os olhos para a gente rezar nesse momento? Coloque hoje diante de Deus a tua vida, aquelas situações, aquelas circunstâncias que você não consegue entender, que você não consegue perceber a ação de Deus.
Apresente as tuas angústias, os teus sofrimentos, as dores do teu coração e que juntos nós peçamos hoje a Deus a graça de compreendermos, de enxergarmos de fato a presença de Deus em nossa vida, guiar os nossos passos, que nós possamos ouvir a sua voz que fala, que instrui, que conduz. Ó Senhor, diante de tudo isso que trazemos à tua presença, pedimos que o Senhor nos dê a graça da atenção. Dai-nos um coração sensível, um coração dócil, um coração aberto, para percebermos em todas as contrariedades da vida, o teu amor que fala, que conduz, que deseja o melhor para cada um de nós. Que nós não sejamos insensíveis a ponto de não percebermos a tua ação no mundo, mas que dia após dia nós sejamos mais amigos, nós sejamos mais íntimos, a ponto de percebermos num gesto a tua presença em nossas vidas. Dai a cada um de nós, Senhor, todas as graças que necessitamos para isso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.